Nós vamos dar início, né, e também prosseguimento à nossa meditação e reflexão que fazemos aos sábados de manhã, né, utilizando como base a obra de Joana de Ângeles, em especial que estamos trabalhando, que é o Autodescobrimento, uma busca interior. A Joana de Ângeles tem esta obra, esta série de obras, né, dela, que trata da psicologia transpessoal, né, a psicologia que envolve a nossa relação com o nosso semelhante, também a relação conosco mesmo. Nós estamos no item que trata ainda de consciência e sofrimento, né? Estamos conversando sobre consciência e sofrimento. Então vamos lá. Nós estávamos conversando na semana passada a respeito da consciência adormecida, né? Que necessita de alguma forma acordar para as realidades da vida. E a Joana estava dizendo então que toda vez que nos equivocamos, propositadamente, se erramos, né, repetimos a experiência até corrigi-la. Então, as encarnações nos propiciam a oportunidade de podermos repetir as lições até que a gente consiga fixá-la, né, como uma realidade em nossa alma para o nosso aprendizado. Então, se nós vamos errando, vamos continuando no erro, a lei divina vai nos propiciando a oportunidade da correção. Acontece que a consciência, ela acumula os efeitos perniciosos e negativos dos processos mal vivenciados, né? Então, muitas vezes o espírito reencarna sobrecarregado emocionalmente ou espiritualmente, né? E espiritualmente, das experiências mal sucedidas do passado, que vão firmando no seu presente, às vezes, um peso, uma sobrecarga que ele acredita não poder suportar. E aí vem, então, as muitas estratégias que nós acabamos utilizando para poder lidar com tudo isso, acreditando que essas fugas que nós chamamos, né, essas saídas estratégicas para um lado ou para o outro vão suprir aquela lacuna, aquele vazio, aquela angústia, aquele mal-estar que a gente experimenta e que não sabe de onde vem, né? Que são as chamadas depressões ou outras patologias emocionais que a pessoa não consegue localizar de onde procede essa angústia, esse mal-estar, se está tudo bem, né? A maioria das vezes está tudo bem, a vida está tudo tranquilo, tem uma vida equilibrada, mesmo assim, uma certa amargura, um mal-estar, uma raiva, alguma coisa procede do íntimo da criatura e faz com que o espírito experimente um desconforto muito grande, né? Ou mesmo que as condições exteriores não estivessem como nós gostaríamos que estivessem, não seria motivo para a gente muitas vezes manifestar esses estados alterados emocionais. Por quê? Porque nós somos espíritos em aprendizado e nós não dependemos do que está à nossa volta para ter paz, para ter tranquilidade, para ter felicidade, porque se isso fosse garantia de paz, de felicidade, de harmonia, aqueles que têm tudo não teriam angústias, não teriam depressões, não teriam, e até não seriam aí os recordistas de suicídios conhecidos na história da humanidade, né? Que a história da humanidade está marcada pelo suicídio, geralmente entre aqueles que possuem mais, não é entre aqueles que possuem menos, entre aqueles que têm conforto, que têm uma vida razoável, uma vida equilibrada, né? Então, o espírito não depende do cenário onde ele reencarna para ter paz, para ter harmonia interior, para ter tranquilidade, mas ele depende de algo que provém da sua própria natureza. Então, se ele experimenta amarguras, desconfortos, mal-estar e outros processos que ele não consegue compreender, é porque esses processos são atividades mal sucedidas, né? Experiências mal sucedidas que nós trazemos de outras encarnações e que hoje sobrecarregam o nosso mundo emocional. E o que o espírito faz? O que a alma humana faz? Geralmente, acabamos procurando as várias fugas que a vida pode oferecer, acreditando que com aquilo nós vamos conseguir suprir aquele mal-estar, aquela lacuna, e outras vezes até por rebeldia. Já que a vida não é como eu quero, então eu vou me comportar de maneira rebelde, vou fazer tudo aquilo que eu não devo, e vou afrontar a sociedade, afrontar a família, afrontar os outros, quando em verdade eu estou fazendo o quê? Estou afrontando a mim mesmo. Estou de novo criando outros dissabores que vão ficar marcados, gravados no meu campo consciencial e estarão comigo onde? No tempo, até que eu consiga diluir isso.
eu consiga resolver isso. Se nós insistimos, então, aí vem os vários, né, nós vemos a alcoolatria, a droga, a sexolatria, e a desonestidade, é uma série de coisas que as pessoas se utilizam para poder fugir dessa realidade íntima de onde nós não podemos nos afugentar. Porque nós somos o que somos e não tem como fugir da gente mesmo. Então, ontem conversávamos no curso e a Celinha lembrou a questão da gente ter que conviver conosco para a eternidade. Não tem jeito, ou seja, a Joana de Anjos fala numa outra mensagem que nós precisamos aprender a conviver com a gente, que nós vamos conviver conosco para a eternidade. Se tem alguém que nunca vai se ausentar de nós, somos nós mesmos. Não tem como a gente deixar um bilhete e falar, fui, e pronto, né? Me larguei para trás. Não tem jeito, ou seja, nós vamos ter que conviver com a gente. Não tem alternativa. Então, na medida que nós vamos caminhando na evolução, nós vamos carregando-nos, né, junto. Toda essa aprendizagem, seja ela positiva ou negativa, ela vai conosco, né? Toda essa experiência, né? A aprendizagem é o contrário. Quando nós aprendemos, nós nos liberamos, né? Então a Joana fala da liberação do sofrimento. Para que a gente libere o sofrimento, ou seja, desconecte-se dele, né? A gente rompa com essa ligação que faz a gente ficar vinculado ao sofrimento, é preciso então uma alteração consciencial profunda, uma mudança profunda no nosso jeito de ser, de pensar, de agir, de falar, para que a gente possa romper com essas ligações que prendem a gente ao sofrimento. Porque o sofrimento ele não é castigo. As religiões pregam o sofrimento como um castigo divino, né? Ah, você fez o mal, Deus vai te castigar. Não é isso. O sofrimento não precisa de castigo, porque o mal traz em si a sua própria punição. Quando nós nos vinculamos ao mal, a gente colhe dele mesmo o desconforto que vamos experimentar no caminho. Não é Deus que nos inflige isso. É a gente mesmo que se castiga. Exato, exatamente, é autopunição, né? Autocastigo. Na verdade, a gente vai vivenciando experiências de acordo com a necessidade do aprendizado. Quanto maiores são as necessidades, maiores são essas experiências. Quanto mais adensados e doloridos são os processos que nós trazemos na alma, mais adensados e pesados são as experiências que nós vamos enfrentar na existência. Por isso, a necessidade de nos alterarmos como consciência, mudarmos isso, né? Então ela fala a princípio aqui que se a gente permanece errando por rebeldia, ou por querer de alguma maneira desfocar e até agredir a sociedade, o mundo por conta do que nós estamos passando, o que vai acontecer? Nós vamos complicando mais ainda o processo e vamos marcando um encontro sempre muito próximo com o sofrimento, que é a consequência consciencial das experiências mal sucedidas, quando contrariamos a lei divina, que é a lei de amor. Essa lei que faz com que nós devamos amar a nós mesmos. E o que é amar a si mesmo? É procurar não realizar ou não fazer nada que possa denegrir a sua própria moral. Porque muito mais do que prejudicar os outros quando eu faço alguma coisa ruim, eu estou prejudicando a mim mesmo, estou fazendo mal a mim mesmo. Porque eu estou ampliando esse contexto do sofrimento para que eu possa entender a lição. Porque só tem uma lei no universo. Uma única lei vige em todo o universo, chamada-se lei de amor. Que Jesus falou que é a lei de Deus. A lei de Deus está resumida em uma única lei. A lei de amor, né? Chamada lei de amor. Essa lei de amor, Jesus resumiu ela em dois capítulos, né? Um é o amor ao próximo e o outro o amor a Deus. Mas ele diz que não é possível amar o próximo sem se amar primeiro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas ele diz assim, né? Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Então, até que o espírito não adquira a autodignidade, ele não consegue também amar o outro. Até que ele não busque isso, até que ele não se enobreça, que ele não consiga vencer as suas aflições, as suas limitações, ele também não consegue amar o semelhante. Então, essa procura por melhorar-se, por melhorar o seu ambiente interior, melhorando também a sua vivência com o seu semelhante, com a vida onde nós estamos, é o que nos dá esse amor a nós mesmos, que vai fazendo com que a gente se desembarace desse emaranhado de consequências que a gente foi criando ao longo do caminho. A gente tem que ir se desembaraçando delas, né? Mas como é que a gente vai tirando essas teias, se desembaraçando? É justamente verificando como nós estamos procedendo agora, alterando significativamente o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir e o nosso modo de agir. A princípio, esses 3 requisitos, eles são muito importantes para que a gente comece a suavizar na alma aqueles pesares, aquele mal-estar que a gente não sabe de onde procede.
O homem que pensa bem irradia em torno de si mesmo uma atmosfera benévola, que vai concorrer para lhe dar tranquilidade e mais segurança. O homem que sente bem, aquele que procura sentir o melhor possível em relação aos outros, em relação à própria vida, né? Não é aquele que levanta de manhã e fala, nossa, que porcaria de dia, acordei de novo, devia ter morrido à noite, devia ter, né? Tem gente que não tem coragem de suicidar, mas fala assim, por que Deus não me tirou? Por que eu estou acordando de novo? Esse dia é um dia ruim, esse dia é uma droga. Ele acorda dentro dessa atmosfera emocional, né, de sentimentos negativos. É pessimista perante a própria vida, não entende que a própria experiência reencarnatória é uma bênção. Estar aqui na Terra é uma das melhores oportunidades que Deus pode nos conceder para a nossa felicidade, já que nós a teremos que construir. A responsabilidade de sermos felizes não é de Deus, é nossa. E Ele concede-nos toda a oportunidade, cada dia é uma oportunidade dessa. Agradecer o dia, agradecer a vida. Nossa, tem que conviver com essas pessoas, essa vida não sei o quê. Então esse mal-estar, esse pessimismo, né? Pensar mal de todo mundo, né? A chamada suspeição, quando a gente olha para os outros, vê a vida dos outros e suspeita mal, pensa mal, julga, fala mal. Todo esse processo negativo que envolve o sentimento cria um pesar muito grande, né? Uma camada escura, adensada, onde? No campo dos sentimentos, fazendo com que a gente fique voltado para dentro e não para fora, como nós deveríamos estar, para a vida em si, né? E a atitude, né? Quem pensa mal, quem sente mal, naturalmente, procede mal também. Porque o sentimento e o pensamento acabam autorizando, avalizando as nossas ações que a gente acha muito justas. Prejudicar alguém não tem importância nenhuma, né? Nesse mundo, quem tem que ser esperto mesmo. Essa é a visão que muitas vezes o espírito tem aqui na Terra. Não, eu tenho que me dar bem, eu tenho que aproveitar. Escutamos até que fala que a vida é curta. Isso é um engano. A vida não é curta. Vocês acham a eternidade curta? Vocês acham a eternidade curta? Então onde que a vida é curta? A vida não acaba nunca. Então aquele que fala que a vida é curta está falando o quê? Que a reencarnação é curta, que uma existência é curta. Mas a vida não, a vida é eterna. Então eu vou carregar comigo para sempre o efeito de tudo aquilo que eu fizer. Então a vida não é curta, a vida é eterna. E isso vai comigo, né? E por mais que eu acuse, por mais que eu critique, por mais que eu tente colocar um pesar no coração dos outros, na família, seja em que for, essas desculpas não valem para mim. Eu posso convencer todo mundo à minha volta de que o problema não é meu, mas não posso convencer a mim mesmo de que o problema não é meu. Não tem jeito. Posso convencer todo mundo. Tanto que todo mundo fica bem comigo e eu continuo mal. Eu continuo aflito. Fala engraçado, né? Convenci todo mundo que eu estava certo. E por que eu estou aflito? Por que eu não estou em paz? Se eu convenci todo mundo que eu estava certo? Porque eu estou errado. Isso não tem jeito. É um processo que acontece dentro de nós, né? Então a Joana coloca que se nós permanecemos no erro, então nós repetimos a lição tantas quantas vezes elas forem necessárias. Então tem espíritos que estão na Terra. Quando eu falo espíritos, estou me colocando dentro deles, né? Porque também sou um. Tem espíritos que estão aqui na Terra há muitas vidas repetindo a mesma lição. Porque ainda não se conscientizou de que precisa alterar significativamente o seu sentimento, né? E o pensamento em relação à própria vida. Tomando atitudes. Esse é o problema nosso. Muitas vezes até reconhecemos que as coisas não estão bem, mas não temos coragem de tomar atitude para mudar isso. Eu preciso ser diferente, eu preciso ser melhor, né? Aí o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá numa frase muito bela: fora da caridade não há salvação. Ou seja, enquanto o espírito não dispor-se a buscar melhorar a sua convivência com o seu semelhante, nunca atribuindo culpa pela sua própria vida a ninguém, mas buscando em si mesmo as causas que a fez com que a lei divina lhe colocasse naquela posição. Deus não é injusto, cada um está onde tinha que estar, ninguém está na família errada, ninguém está com as pessoas erradas, ninguém está em lugar errado, estamos onde devíamos estar. Então, ou seja, a primeira consciência é tomar consciência desse processo, né? Em seguida, lembrarmos que nós não vivemos sozinhos no mundo, que a nossa família é a família humana, que basta que a gente levante um pouquinho o olhar, porque a gente vive com o olhar no umbigo, né? O olhar da gente fica só no próprio umbigo. É só levantar a cabeça um pouquinho e olhar para o lado, e a gente vai ver uma imensidão
né, de problemas e dificuldades que povoam o mundo, que nós poderíamos, de alguma maneira, à semelhança da fábula do passarinho que, quando viu um incêndio na floresta, ia lá com o biquinho, pegava um pouquinho de água e lá jogava, e os outros pássaros falaram, você está louco? Você vai fazer o quê? Você vai conseguir apagar esse incêndio aí? Com esses seus biquinhos d'água? Ele falou assim, eu estou fazendo a minha parte. Se todo mundo fosse lá pegar um pouquinho do biquinho, né? Quem sabe podia até apagar o incêndio. Eu estou fazendo a minha parte. Então, ou seja, se a gente levantar os olhos, é claro que a gente não vai resolver o problema do mundo, mas se a gente auxiliar uma pessoa, se a gente tratar bem alguém, se a gente conviver bem com uma pessoa, se a gente amar verdadeiramente uma pessoa, nós já estamos fazendo a tarefa de amor que Jesus nos pediu. Para depois, treinando isso, conseguirmos expandir para a humanidade como um todo. É só a gente levantar os olhos e olhar à nossa volta, nós vamos ver uma quantidade imensa de criaturas, de pessoas, de situações onde a gente pode ajudar, onde a gente pode fazer alguma coisa boa. Mas a visão voltada para o próprio umbigo faz com que a gente só foque no nosso problema e adotemos uma postura terrível. Essa é a pior das posturas que a gente pode adquirir, né? Que é a de vítima. Essa é terrível. A postura de vítima faz com que a gente fale, tá vendo? Eu não tenho sorte, a minha vida é uma porcaria, eu sou um coitado, né? Eu não valho nada. Aí Deus fala assim, eu sei que você não vale nada. Né? A gente fica achando que vai, né, falar alguma novidade para Deus e para o mundo espiritual. Eu não presto, Ele sabe disso. Eu não valho nada, Ele sabe que a gente não vale nada. Mas Ele não está preocupado com isso. O Criador não está preocupado se a gente presta, se a gente não presta, se a gente vale nada, se a gente não vale nada. Ele quer saber o que é que a gente pode fazer para melhorar o que a gente é. Não é? Ué, você olha para uma pedra bruta, tá ali. Nossa, que pedra feia, olha que coisa feia, olha que pedra bruta. Tá bom. E o que você está disposto a fazer para ela deixar de ser uma pedra bruta? Você não quer transformar ela numa estátua, numa peça de arte? Se você começar a polir ela, nem que você não der formato nenhum para ela, uma pedra polida, ela é muito bela e pode ser usada como ornamento em qualquer lugar. Se você polir ela, tudo, né, faz alguns desenhos nela, pinta, faz alguma coisa com ela, ela deixou de ser a pedra bruta que estava ali. Então, é isso que o Criador espera de nós. O que a gente está interessado em fazer para melhorar essa condição de pedra bruta que a gente é? A posição de vítima não adianta. Né? Por isso é que a Joana fala que a existência, as reencarnações vão repetir conosco a lição tantas quantas vezes forem necessárias. Né? Eu lembro de um amigo que ele falava assim, olha meu filho, não reclama da vida não que a coisa pode ser pior. Porque você pode voltar na outra encarnação pior do que essa que você está, porque a coisa que já era difícil pode ficar feia. Falei, pois é, o espírito revoltado, ele não dá passos para frente, ele marca passo. Ele permanece no lugar marcando passo, mas pode piorar, ele não pode regredir. Ninguém perde o que ganhou, mas pode perder a situação. Né? Ele pode deixar de morar numa casa para morar numa choupana. E pode deixar de morar numa choupana para morar na rua. Ou não pode? Não tem casos assim? Não tem gente que quando o sol declina e termina nas tardes, não tem um lar para voltar? Não tem alguém assim? No mundo inteiro? Milhares e milhares de pessoas perambulam por todo lado sem ter um lar que seja uma choupana ou alguém, uma pessoa para esperar por ele. Nenhuma. Ninguém o espera em lugar nenhum. E falta-lhes um lar que seja o mais modesto possível para voltar. Eu acredito que todos nós que estamos aqui temos muito mais do que uma choupana para voltar para casa. E temos alguém que espera por nós com todos os defeitos que a gente acha que a pessoa tem. Com todos os problemas que a gente acredita que a pessoa tenha, tem alguém que nos espera em algum lugar. Nós temos amigos, temos irmãos, temos familiares, porque nós também não somos perfeitos. Nós queremos exigir dos outros posturas, procedimentos em relação à vida que nós também ainda não aprendemos a dar. Porque se tivéssemos aprendido a dar, não estamos cobrando do outro. Quando eu cobro alguma coisa de alguém é porque eu também não faço, eu também não aprendi a dar ainda. Porque a partir do momento que eu aprendo a dar verdadeiramente aquele sentimento, eu não cobro de ninguém. Essa é a postura dos grandes homens da humanidade, aqueles que fizeram bem à humanidade. Eles não cobravam nada de ninguém. Fizeram a parte deles, doaram quanto puderam. Doaram-se até a exaustão e até a perca da própria vida, mas nunca exigiram nada de ninguém. Porque quem pede é porque não aprendeu ainda a dar. É que ele estaria fazendo o papel de vítima. Exatamente. A vítima é a pior posição que a gente pode encontrar nesse mundo. Tem um ditado popular que fala, né? Dá a volta por cima, né? Roda no tamanco e vape
Dá a volta. Não fica lá no chão chorando, não. Deu alguma coisa errada, não tem problema. Retoma a sua existência, prossegue, recomeça a tua vida e vai embora. Passado é passado, é para ficar para trás. E ele não fica para trás, aliás, ele fica dentro de nós. Mas ele pode ficar muito bem guardado e a gente pode mudar a nossa vida. Podemos mudar o caminho. Nos deter em lamentações não vai adiantar, porque a vida vai repetir a experiência tantas quantas vezes for necessário para a gente aprender a lição. Ela diz aqui, né? E quando a pessoa faz isso propositalmente, ainda aí a coisa é pior, porque ela diz assim, então se o espírito insiste teimosamente, expunge pelos mecanismos da dor, sem alternativa de escolha. É a chamada expiação. Aí então quando vem a rebeldia. Quando a rebeldia se extrema, quando ela sai do limite do tolerável, então a vida apresenta-nos uma outra faceta da cobrança, que não é mais a repetição da experiência, mas é a dor. Aí vem a dor. Uma ferida que você não trata, acontece o que com ela? Infecciona, azanga. E muitas vezes vai ter que até que amputar o membro. Às vezes vai ter até que tirar fora. Uma coisa que se a gente tivesse aprendido com a dor, tratado a ferida e curado-a, ia ficar só uma cicatriz, não a tratando eu posso ter que depois cortar o membro fora. Por quê? Porque a infecção tomou uma dimensão que é a chamada expiação. É quando a vida vem e nos mutila praticamente. Tira-nos aquela parte que está fazendo mal. Extirpa da nossa natureza a força pela dor extremada, aquilo que não foi feito a escolha, depois de muitas experiências como de aconselhamentos que a vida vai nos dando, e várias vidas às vezes, então o espírito não muda. Então, aí vem então, a ferida vai infeccionando, aí não há outra alternativa. Se não quiser perder o todo, tem que tirar aquela parte. Né? Tem que tirar aquela parte. Aí complica. Então essa é a nossa realidade. Né? E isso não é castigo divino, não é nada. Né? Se eu vou ali, piso em alguma coisa, machuco o meu pé, e resolvo não cuidar disso, e depois tem que tirar o meu pé fora, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Claro que não. Foi um procedimento meu de rebeldia, de imaturidade, que fez com que eu perdesse o meu pé. Né? Eu não aceito ter machucado o meu pé. Aquela pedra não podia estar ali no caminho, mas ela estava. Não é? Quanta gente fala, mas aquilo ali não... Eu ouço até hoje uma pessoa que faz 25 anos que periodicamente a gente acaba conversando de vez em quando. Há 25 anos que ela repete a mesma ladainha, que ela reclama da mesma situação. É a pessoa, mas a pessoa não podia ter feito isso comigo. Entendeu? Aquela pedra não podia estar ali para machucar meu pé, mas estava. Não é só a minha vontade que prevalece. Tem vontade de outras pessoas, e eu vou colidir, eu vou conviver, não tem jeito, nós estamos convivendo com as pessoas. E a gente pode colidir com o sentimento dos outros, porque não somos perfeitos. E nos machucarmos, agora vai reclamar do outro porque a gente colidiu com ele. Eu me machuquei, não foi por culpa do outro, me machuquei por minha própria causa. Né? Os hematomas, né, que ficam, né, as cicatrizes que sobram na alma da gente por conta das colisões que a gente faz com o sentimento dos outros, é por nossa própria culpa, não é culpa dos outros. Fui eu que me magoei, fui eu que me feri, fui eu que fiquei no desconforto com relação ao procedimento da outra pessoa. A pessoa agiu como pôde, cada um dá o que tem. Nesse mundo ninguém dá o que não tem, cada um dá o que tem. Cada pessoa que convive conosco oferece o que tem. Agora, nós é que temos que conviver com os outros apesar do que eles são ou do que eles têm, porque os outros também convivem conosco nessas condições. As pessoas também convivem com a gente como a gente é. E nós queremos mudar os outros, né? A gente quer mudar outra pessoa. Não, você tem que ser diferente, né? Essa mudança só vai ocorrer se a pessoa quiser. Não somos nós que vamos imprimir nela a vontade de mudar. A gente pode aconselhar, pode exemplificar, mas não pode exigir. Jesus não exigiu dos discípulos coisa alguma, e no momento da maior dor dele, do maior sofrimento dele, da maior dificuldade dele, eles fugiram todos. Eles não estavam com Jesus. Enquanto ele foi preso, condenado, foi para a cruz, eles fugiram, se esconderam num buraco, lá num beco qualquer lá, num lugar lá, e não foram com ele. E ele foi sozinho para o martírio dele. E não acusou ninguém. Consta dos evangelhos ou de alguma literatura que Jesus tenha reclamado dessa caminhada até... Não reclamou. Ele não acusou ninguém, não falou mal de ninguém. Foi embora tranquilo, sereno, até o momento final. E quando eles acharam que tinham vencido ele,
ele ainda olha e perdoa a humanidade. Pede perdão a Deus por todo mundo, porque dizendo que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E é fato. A Joana fala no livro O Amor Imbatível Amor, aquele que te faz mal, aquele que te fere não sabe o mal que te fez. Porque se soubesse não faria. Se a pessoa soubesse o que ela causou em você, no teu sentimento, e o que ela vai experimentar em si mesma pelo desconforto que te causou, ela não faria isso. Tanto não sabe que faz. Não é? Tanto não sabe que faz. Então ela coloca aqui então, que o sofrimento estrutura-se, portanto, nos painéis da consciência. Onde começa o sofrimento? Na consciência. Porque é a consciência que registra tudo. Né? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem a Kardec. Na consciência. Cada Espírito tem em si mesmo inscrita a lei divina. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Nós podemos não ter, talvez, a dimensão desse erro, a amplitude da consequência do erro, mas sabemos que está errado. Todo mundo sabe que o que está certo e o que está errado. Subtrair alguma coisa de alguém, uma agulha que seja, não é errado. Ah, mas imagina que a pessoa vai fazer falta uma agulha, mas está errado, não é meu. Então a gente pode não ter ideia da dimensão de que não é a agulha, mas é a atitude que é errada. O Emmanuel fala numa mensagem dele, corrige os teus erros hoje, vistos como pequeninos, para que amanhã você não aceite os grandes como pequenos. Olha só, entendeu? Porque aí a pessoa passa a fazer erro cada vez maior e vai achando normal aquilo. O grande passa a ser pequeno. Então corrige os pequenos agora, para que você não encare os grandes depois como pequenos. Então toda ação negativa repercute, ele fala, toda ação repercute. Toda ação tem uma repercussão. Mas repercussão onde? A pública é a menor. Né, tem o irmão José no livro Vigiar e Orar, e ele fala que a gente muitas vezes se escandaliza com a repercussão que aquilo que a gente fez tem. Fica preocupado com isso. Nossa, vão falar de mim, vão saber que eu errei, vão saber que eu fiz. Esse é o menor mal. O que os outros vão falar, a repercussão que aquilo vai ter, é a menor parte essa. Nós tínhamos que estar preocupados com a repercussão na consciência desse erro, né, do engano na nossa própria consciência. Esse é o problema. Porque se fosse só o problema com os outros, aqueles que, ele fala na mensagem, aqueles que falam de você hoje, te esquecem amanhã e vão falar de outros. Então acabou, entendeu? Os comentários cedem, aí a pessoa já arruma outro para falar. Acabou, porque ninguém é perfeito. Então as pessoas transferem o foco, né? O foco. Não tem problema da gente ter enganado, ter errado, ter se enganado. Tem que estar preocupado com a reabilitação da consciência. O que eu posso fazer agora para reabilitar minha consciência? Primeira coisa, mudar o caminho. Não vou fazer mais isso. Vou alterar minha caminhada. Vou procurar não errar mais aqui, nesse campo. E depois, lembrar das atitudes de reconstrução do sentimento, que é a caridade, que é o amor ao próximo, que é o bem, que é a mudança do pensamento, a mudança do sentimento, que vão alterando os nossos painéis existenciais. Vão alterando. Porque onde fica gravado tudo? Fica gravado na nossa consciência. Né? A consciência que registra tudo. O sofrimento é um processo consciencial. É só isso. Né? É um processo consciencial. A consciência é vigilante, ela nunca dorme. E se a gente fizer ela adormecer ou colocar um pano na frente dela para ela não ver, não vai ter jeito. Vai chegar uma hora que aquele pano se rasga, aquela cobertura se rompe e ela aparece. Quando a gente está pronto. Né? O espírito não consegue prosseguir deixando pendências para resolver. Não consegue. O problema é que, segundo Piotr, nós estamos no primeiro nível de consciência, que é a consciência de sono. Né? Estamos ainda aí. Né? E alguns de nós já consciência com sonho, sono com sonhos. Mas a consciência desperta ainda é uma realidade um pouco distante. Nós temos que passar para a consciência desperta, né? Que é a consciência já que está acordando para a sua realidade. Por enquanto estamos dormindo ou sonhando, ainda com os propósitos melhores, né? Mas esses somos nós. Né? Então, esses somos nós. Então ela diz assim, então, que o sofrimento estrutura-se, portanto, nos painéis da consciência. Então, onde começa todo o programa do sofrimento? Na nossa própria consciência. Em primeiro lugar, por uma questão chamada, né? Por uma questão chamada culpa, que é outro engano do espírito, né? Quando enganado, o espírito logo trata de lavrar uma sentença contra si mesmo. Quando a gente erra, naturalmente, rapidamente, a gente trata de lavrar uma sentença. Sou culpado.
Só que só fica ali. A gente só lavra a sentença de culpa e não faz mais nada. E depois busca a comiseração dos outros. Busca, aí tá vindo, ó, eu sou fraco mesmo, eu não valho nada, eu não presto, eu não consigo fazer nada direito, olha o que eu fiz. Tá bom, tudo bem. O que você pretende fazer para reparar isso? O que você pretende fazer para mudar essa caminhada? O que eu pretendo fazer para alterar essa dinâmica então? Já que eu reconheci que ela não é boa. Não tem problema. A culpa não adianta. A posição de coitadinho, de autocomiseração, não leva a gente a lugar nenhum. Nenhum de nós é coitadinho. Nós não somos coitadinhos, né? Então não somos aquelas pessoas dignas de pena, de comiseração. Não, pelo contrário. Todo mundo é uma consciência ainda que está sendo burilada, está sendo trabalhada. E o engano, o erro, a queda faz parte dessa caminhada. Faz parte da caminhada da gente, o engano e o erro. O que a gente não pode fazer é deter-se nisso, né? Parar ali. Bom, errei, sou culpado e pronto. Acabou minha vida. É que muitas vezes é confortável, né? É porque enquanto eu assumir a posição de coitado, de culpado, eu não preciso fazer nada para mudar. Eu posso permanecer como eu sou. Quando eu estiver nessa condição aqui, eu posso ficar do jeito que eu estou, não preciso mudar não. Porque como todo mundo sabe que eu não valo nada mesmo, então qualquer coisa que eu fizer já vai ficar justificado. Já vai ficar bom mesmo, porque se eu destratar alguém, a pessoa fala, coitado, ele não está bom, ele não está bem. O fato de não estarmos bons, não estarmos bem, não nos dá o direito de ferir ninguém, de magoar ninguém, ou de fazer qualquer coisa que não devamos fazer. Né? Então a culpa não leva a lugar nenhum. Né? É preciso tomar atitude. Tá bom, errei, me enganei. E agora? Né? No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, lá, no processo que fala da regeneração da alma, do espírito, né? O primeiro quesito lá, exigido lá, que está lá, é o do arrependimento. Do arrependimento. Esse é o primeiro quesito do nosso processo regenerador, é o arrependimento. O arrependimento nada mais é do que tomada de consciência. Não é aquela coisa, tá vindo, não é isso. É o espírito olhar-se dignamente, né? Olhar-se de frente e reconhecer os seus enganos. E isso que eu fiz está errado. Essa atitude não é boa. Esse comportamento que eu estou tendo não é correto. Eu estou me magoando, estou magoando os outros, né? Porque tem gente que diz assim, eu sou dono da minha vida, eu faço dela o que eu quiser. Até certo ponto, sim. Mas nós convivemos numa sociedade, convivemos em família, convivemos com outros irmãos. E nós temos e devemos respeito a todos aqueles com quem nós convivemos. Um filho, por exemplo, que faz os seus pais sofrerem por uma conduta equivocada, vai responder por esse sofrimento causado ao coração deles, mesmo que ele tenha o direito de se comportar como quiser. Ele vai sofrer a parte correspondente ao sofrimento, à dificuldade que ele está causando para si mesmo, que a sua consciência registra e faz com que ele depois tenha que expungir aquilo de alguma maneira, mas também é responsável pelo sofrimento causado no coração dos outros, daqueles que são os responsáveis, os afetos, né? Então nós não estamos no mundo sozinhos. Nós precisamos pensar que nós estamos convivendo com outras pessoas. Senão Deus teria colocado a gente um em cada planeta, né? Como a galáxia tem bilhões de planetas, caberia todo mundo, um em cada mundo. A gente moraria um sozinho, todo mundo um em cada mundo, e aí seria realmente, a nossa vida seria um problema nosso. Mas não é. Ninguém reencarna sozinho. Nós reencarnamos com um programa reencarnatório, e o programa envolve uma série de outros requisitos que não é só a nossa participação. Envolve também a participação de outras pessoas. Quantos espíritos se comprometeram conosco para a gente estar aqui? Vocês têm ideia de quantos espíritos do mundo espiritual se comprometeram com a gente para a gente estar aqui do jeito que a gente está? Gente que avalizou lá o negócio, não, ele vai conseguir sim, eu confio nele, vamos ajudar ele vai. Né? E outros, pais, mães, amigos, irmãos. Nós não temos ideia, falávamos no curso da quarta-feira, na fluidoterapia, da renúncia que uma mãe, que um pai fizeram para poder aceitar ser nossos pais, ser nossas mães. Não temos ideia do que eles tiveram que aceitar, do que eles tiveram que fazer para que a gente pudesse renascer ali naquele ninho, naquele reduto e pudéssemos dar sequência à nossa vida. Mas vamos supor que esse reduto, que esse ninho não é o melhor possível, que é realmente uma coisa desastrosa. Nem por isso temos o direito de nos rebelar. Porque se reencarnamos ali é porque temos compromisso com aquelas pessoas. Aquelas pessoas do convívio nosso
são muito apropriadas para a melhoria do nosso sentimento. Então, eu estou em tratamento. E quem está em tratamento não pode fazer escolher remédio. O médico indica, meu filho, mas essa injeção dói muito. Uai, meu filho, é a única que vai te curar. Ou isso aí ou morre. O que você quer? Você quer tomar essa injeção ou você quer morrer? Você quer tomar esse remédio ou quer definhar até desaparecer da Terra? Você que sabe. Então a injeção é dolorida? É dolorida. Mas eu preciso dela. Ela está apropriada ao meu mal. Né? A receita está sempre apropriada à doença do paciente. O médico pode coincidir receitas por aí, deve ter milhões de receitas iguais, né? Mas mesmo assim trata males diferentes, porque o mal de cada um é de cada um. Eu vi esse contexto, mas também assim, fiz sem intenção. Nós não comentamos sobre isso. Fiz não intenção de prejudicar. Achou que estava fazendo correto naquele momento, só que a partir daí ocorreu outros conflitos. Tudo bem. Em princípio, né, o mal ele tem a dimensão da nossa intenção, ou da consciência que a gente tem a respeito do que está fazendo. Pode ser que você faça uma coisa acreditando que aquilo está certo e que aquilo está errado. Eu tomo uma decisão acreditando que aquilo completamente certo de que aquele é o caminho e se engana. Não há problema nenhum. Só que todo mal gera uma consequência. E de alguma maneira a gente vai experimentar algum desconforto, alguma coisa em relação àquilo, para que a gente possa entender, aprender a fazer escolhas. Eu sempre uso um comentário que é bem simplório. Tem uma chapa aqui, vermelha, quente, que não tem quem possa nem chegar perto. Né? Sabendo ou não que eu não deva colocar a mão ali, se eu colocar a mão ali, eu vou me queimar de qualquer maneira. Se eu souber, vou me queimar e vou me queimar sabendo, então alguém vai dizer, você é culpado, quem mandou você botar a mão ali, você sabia que não podia botar a mão ali. Então eu vou ter a consciência me avisando, falando, tá vendo? Quem mandou você fazer? Não podia. E se eu não souber e for desavisado lá e paf a mão, vou queimar do mesmo jeito, vai arder, vai fazer bolha, não vai mudar praticamente a dor física, mas a dor moral é diferente. Porque é muito diferente do teimoso que vai lá botar a mão sabendo que não podia, porque ele tem, além da dor física, ele tem a consciência falando para ele, tá vendo? Eu não te falei que não podia botar a mão ali? Quem mandou você botar? Então ele tem a dor moral, né, a dor emocional e a dor física também. O outro tem praticamente só a dor física, porque ele não sabia que não podia colocar a mão ali. Mas como é um processo natural, que ele vai experimentar a queimadura, nunca mais ele vai botar a mão lá. Sabendo ou não, ele não vai botar mais a mão ali. Porque ele vai entender que ali queima. A hora que ele passar por perto, que ele sentir um calorzinho, ele vai para lá, vai correr para lá. Ali eu não vou mais. É igual o bebê, né? Você fala para ele assim, você não bota a mãozinha ali, tira ele mão da tomada, e tira o nenê de cá, e arrasta ele para lá. A hora que você vira as costas, ele vai lá com o dedinho e tof na tomada. Você pode largar a tomada descoberta que nunca mais ele vai botar o dedinho lá. Nunca mais ele vai enfiar o dedo lá. Entendeu? Porque a hora que ele experimentou o choquinho, ele não põe mais o dedo lá. Né? Ou você fala, não sobe aí, não sobe aí, não sobe aí. Aí ele vai, sobe e cai. Se machuca. E muitas vezes o choro deles, que é aquele choro desesperado, é porque naquele nível de consciência ele já compreende que ele cometeu um delito. Que ele fez o que não podia. A mamãe avisou, o papai avisou e eu teimei. Quando ele cai sozinho, logo o choro passa. Se ele subir alguma coisa e ele mesmo tombar e cair, logo ele fica quietinho. Né? Tem até uma técnica que o pessoal usa, né? Se a criança tropeçar em alguma coisa ou bater, você não valoriza aquilo ali, procura não sai, coitadinho, machucou, aí ele chora. Né? Mas se você deixar, muitas vezes ele bate a cabecinha lá, cai, levanta e passa a mãozinha assim, e vai para lá e nem chora. Né? Não tem o conteúdo da culpa, né? Não tem o conteúdo da culpa, né? Eu fui avisado, não sobe aí menino que você vai cair, ele sobe, cai, aí ele chora dos dois jeitos. Ele chora por quê? Porque ele sabe que estava errado. Ele sabe que não devia ter subido lá. Então tem o conteúdo moral. E tem também o conteúdo físico, da dor que machucou. É por aí que a gente é avaliado. Então, de alguma maneira, a gente experimenta desconforto daquilo que cria, né? A não ser que a gente consiga, de repente, quando é um mal moral, né? A gente consiga fazer tanto bem quanto foi o mal que a gente causou. Aí a gente neutraliza, né? Que a função da lei divina não é nos punir, mas nos educar. À medida que o espírito aprende a amar, ele consegue resolver uma série de dificuldades. Diz lá no Evangelho, né, que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Ou cobre a multidão de pecados. Aí depende da interpretação. Mas, ou seja, à medida que a gente vai aprendendo a amar, muitos processos interiores da gente vão ficando resolvidos. Naturalmente, sem que a gente precise experimentar desconforto deles.
né? Tem que você precisa experimentar, você já vai corrigindo isso. Quando eu me interesso pelo meu semelhante, quando eu ajudo o outro, quando eu penso bem dos outros, quando eu não julgo ninguém, quando eu estou sempre procurando corrigir os meus pensamentos, corrigir os meus sentimentos, melhorar minhas atitudes, né? No capítulo sobre o dever do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a aplicação verdadeira do dever ninguém testemunha. Ela acontece na consciência. Muitas vezes você faz um negócio certo, ninguém sabe que aquilo é certo. Você sabe, mas ninguém sabe. Você podia fazer errado que ninguém ia nem saber. Porque o cumprimento verdadeiro do dever é aquele que acontece no ambiente da consciência. Quando ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Não tem testemunhos, não tem quem verifique. Então, a gente não tem que proceder bem para parecer bem para os outros. Tem que proceder bem porque a gente tem que compreender que ser bom é uma receita de felicidade. É uma receita de paz, de harmonia, de tranquilidade que a gente implanta em si mesmo. Não porque é bom para os outros. Eu vou me comportar bem aqui, todo mundo vai me tratar bem porque vão ver que eu sou uma pessoa legal, então vai todo mundo me tratar bem. Não, eu tenho que tratar todo mundo bem porque eu tenho que chegar à conclusão de que é importante que eu trate meus irmãos bem. Que é meu dever, que eu devo tratar todo mundo bem, né? E que eu não dependa do tratamento de ninguém para continuar ficando bem também. Essas atitudes que a gente toma, elas vão dando paz para a gente, vão dando tranquilidade. Que a gente não depende mais das atitudes dos outros, né? Para a gente poder ter tranquilidade. Então, prosseguindo aqui, a Joana, né? Nós falamos da culpa, que ela fala nesse item também. Instalam-se, então, os conflitos, né? Ou seja, todo espírito precisa fazer a reparação, que é um recurso inalienável de recuperação. Então, no final desse item anterior, ele fala assim, que nós temos que assumir responsabilidade sobre nós. Não a culpa, né? Culpa não é responsabilidade. Assumir responsabilidade é ver como que nós podemos fazer essa reparação. Porque a reparação é um recurso inalienável de recuperação. Então, o espírito, para poder se livrar do desconforto que ele criou para si mesmo, precisa reparar aquilo que ele fez. Ele precisa reparar. Então, os 3 processos do livro Céu e Inferno lá que ele mostra. Primeiro é o arrependimento. Segundo é a expiação. E o terceiro é a reparação. É quando a gente, então, quando o espírito ele resolveu a sua problemática como dívida, ele vai, então, reparar a sua falta de uma maneira criando benefícios que envolvam muita gente ou aquele grupo onde ele teve a sua dificuldade. Mas agora não mais pressionado pela culpa ou pressionado por um dever. Ele vai fazer isso agora por amor. Porque ele já arrependeu-se, entendeu que estava errado, ele experimentou em si mesmo o desconforto desse débito, daquilo que é negativo que ele mesmo criou, que a consciência lhe proporcionou, e depois, ciente de tudo isso, ele se torna uma outra pessoa. Quando faz tudo isso, a gente se transforma numa outra pessoa, a nível de sentimento, né? Ninguém deixa de ser quem é. Mas nós mudamos de tal maneira que a gente fica irreconhecível. Davi, como né? que faz essa reparação? Porque a gente tem consciência do que fez de errado, que causou, né, tudo, e você prejudicou certas pessoas, aí você passa, só que você não consegue mudar o passado. Não tem. Pelo menos nessa vida não dá. Às vezes não dá. Nessa vida às vezes não tem como. Como que você vai fazer essa reparação? Essa reparação ela acontece no tempo. Ela acontece no tempo. E às vezes nem se dá em relação à própria pessoa, aquele grupo com quem a gente teve dificuldade. A reparação pode ser feita devolvendo em amor o que nós proporcionamos em dor. Devolvendo em amor. E não o amor diretamente só para aquele ser, porque se você já resolveu a problemática consciencial, você ficou devendo para quê? Para a lei divina. Então, o amor à humanidade. Então, às vezes, projetos que o Espírito pede em benefício da humanidade, ou na atual reencarnação mesmo, coisas que ele faz por amor à humanidade, a outras pessoas, ele vai reparando. Né? Ele vai reparando para com a lei. Tem um livro que eu aconselho muito a vocês lerem, é um livrinho muito simples, chama Semente de Mostarda, que é do Emmanuel. Chama Semente de Mostarda, é um livrinho bem fininho. E lá tem a história do seu Enoque. É um senhor que eu já contei a história, mas é bom a gente relembrar de vez em quando ela, né? Ele estava lá, teve uma briga lá com o seu vizinho, ele passou o facão e cortou 2 dedos da mão do vizinho lá, do vizinho. E aí o tempo passou, ele se arrependeu, pediu perdão, e a coisa foi tão boa, a reconciliação entre ambos, que ele foi até padrinho do filho tornou compadre do outro lá que ele prejudicou. Aí tá bom, o tempo passou mais um pouco, né? O tempo passou e tal.
Aí um dia ele estava lá e veio na sua propriedade e começou a ter um temporal, lá, um vendaval, alguma coisa assim. Ele pegou, estava com o facão cortando as coisas lá, prendeu o facão num galho e foi correndo arrumar as coisas lá. Quando ele vem e tropeça num tronco que estava ali ao chão e cai. Quando ele cai, o facão desprende do galho, por ação do vento, e cai sobre a mão dele e corta exatamente os 2 dedos que ele havia cortado do compadre. Aí tudo bem, ele ficou intrigado com aquilo, e ele vai andando na estrada e encontra lá o seu Enoque, lá um velhinho sábio que ficava lá na beira da estrada. Estou resumindo aqui, as palavras não são bem essas, mas o sentido é esse. Aí ele pergunta se ele falou assim, uai, mas o senhor acredita mesmo numa tal de lei de causa e efeito? O velhinho falou, claro, acredito sim. Uai, mas espera aí, mas o meu compadre me perdoou, eu até me tornei padrinho do filho dele, por que eu tive que experimentar? Se eu me reharmonizei com ele, se eu me reconciliei com ele, por que eu tive que perder os 2 dedos? Porque você ficou devendo para a lei. Você resolveu o seu problema com ele, mas ficou devendo para a lei divina. Ou seja, se a gente não propicia em amor, se nós não nos desprendemos em amor, para a gente poder se educar integralmente, né, nós continuamos em desalinho com o quê? Com a lei divina. Esse desalinho faz com que o espírito às vezes experimente desconfortos. Só que agora sem revolta, porque ele não estava revoltado. Ele não ficou revoltado. Ele ficou intrigado. Aí, por que eu tive que passar por isso então? Porque você ficou devendo para a lei. Você resgatou para com ele. Mas você precisou da experiência para compreender que não deve mais fazer isso. Pode, aí é uma interpretação minha essa, né? Pode significar que ele também, além de ter pedido perdão ao compadre, não tenha feito mais nada a nível de crescimento no sentido do amor, de forma a desdobrar-se em amor ao semelhante, para que ele pudesse reparar em si mesmo, em primeiro plano, os sentimentos em desalinho. Porque ele pode ter resolvido a problemática com o compadre, mas continuar com o mesmo orgulho em relação aos demais e à humanidade. Né? Então, a mudança do sentimento é que livra a gente de uma série de desconfortos. Nós precisamos alterar os ambientes interiores, os sentimentos da gente, para que a gente possa ter uma visão diferente da vida e crescer, né? Crescer amando. Senão a gente acaba do mesmo jeito que é. Né? Há quem peça perdão, inclusive, por conveniência, né? Quem peça desculpas, né? É bom que eu peça desculpa mesmo, porque eu estou trabalhando, vai ficar chato ficar aqui convivendo no meio de todo mundo desse jeito, então eu vou pedir desculpa, pelo menos eu me livro aqui do desconforto, do conflito e do desconforto aqui, né? Tá bom. Só que no fundo ele não reconheceu que tinha que pedir perdão, ele não reconheceu nem o próprio erro, né? Ele não reconheceu nem o próprio erro. Então é isso que a gente precisa pensar, né? Esse livrinho Semente de Mostarda, se vocês pegarem ele lá, vocês leem a historinha lá do seu Enoque, que ela é muito bonita. Então ele coloca aqui, né, que instalam-se então os conflitos quando há consciência de culpa. Se não tiver consciência de culpa, não instala conflito. Mas se tem consciência de culpa, instalam conflitos. E os conflitos são responsáveis pelas patologias emocionais que nós experimentamos hoje. A maioria delas. É a alma conflitando-se com a consciência. Né? A alma conflitando-se com a consciência. O espírito conflitando consigo mesmo, com a sua consciência. A lei de Deus está inscrita na consciência. Então, tudo que nós fizermos que foge à lei de amor, que é a lei de Deus, faz com que a gente experimente desconforto. Que é essa lei divina impressa na nossa natureza conosco mesmo. É o confronto, né? É a luta interior muito grande, que é o conflito. Que se transferem, olha só, de uma para outra encarnação, dando surgimentos aos distúrbios psicológicos que aturdem e infelicitam, ou desarticulam as sutis engrenagens do corpo perispiritual, instalando doenças, instalando coisas graves, né? A gente transfere então de uma para outra vida o conflito, criando distúrbios psicológicos. Conhecemos muito bem um clássico deles, que é a depressão. É um clássico dessa situação aqui, é a depressão. Tem também as fobias, né? Os medos inexplicados, aqueles medos que a gente tem e não sabe por quê, né? E outras doenças, a esquizofrenia, o autismo, tem muitas psicopatologias que são muito próprias desses conflitos, que acabam desarticulando as engrenagens do corpo, as atividades mentais, mas também do corpo espiritual. Então, se a gente não se resolve por dentro, vai se resolver por fora, porque acontece o quê? O estertor é onde? O estertor é no corpo. A alma se confrange, luta intimamente. Quem que experimenta o desconforto? O corpo. O corpo é que experimenta.
né? O corpo é que acaba somatizando esse processo. E em forma de doenças, sejam elas quais forem, né? Aí ele fala, quando acontece no organismo modelador biológico, que é o perispírito, né? Propiciando o quê? Anomalias congênitas. Então, quando a pessoa ela já nasce com a sua problemática física, já nasce instalado. Significa que o espírito transferiu para uma vida futura o conflito e não manteve-o só na estrutura psicológica. Foi tão profundo que isso fixou-se nas engrenagens do corpo espiritual. E a alma, então, ao modelar um corpo novo, vai modelar um corpo com problema, com uma série de dificuldades. Essas dificuldades podem ser físicas ou psíquicas, e inclusive enfermidades mutiladoras, que se instalam, né, na atividade profunda da alma, favorecendo as rudes aflições morais, sociais, financeiras, karmas perturbadores, que dilaceram com severidade o ser. Olha esse item, é muito importante, né? Esse é o resumo de tudo que nós já conversamos até agora, ó. Eu vou ler ele incompleto outra vez para a gente ter a sequência. Instalam-se os conflitos quando há consciência de culpa, que se transfere de uma para outra encarnação, dando surgimento aos distúrbios psicológicos que aturdem e infelicitam, ou desarticulam as sutis engrenagens do corpo perispiritual, que é o modelo organizador biológico, propiciando as anomalias congênitas, físicas e psíquicas, as enfermidades mutiladoras, ou se instalam no ser profundo, favorecendo com as rudes aflições morais, sociais, financeiras, em karmas perturbadores, que dilaceram com severidade o ser. Isso resume praticamente as anomalias humanas, né? Os problemas que a humanidade enfrenta. Né? Pode ser problemas emocionais, problemas psíquicos, pode ser físico, né? A pessoa pode nascer com uma patologia, nascer com uma dificuldade muito própria da culpa. Né? A melhor estratégia para um problema, uma dificuldade, é o seu enfrentamento, não tem jeito. Nós temos que olhar de frente, por mais que doa. É importante que a gente... Pior do que um problema mal resolvido é um problema não resolvido. Um problema que você não tomou nenhuma atitude, que você não fez nada para resolvê-lo. Porque se você se enganou na solução dele, depois você vai buscar outra solução mais apropriada e vai fazer o que deve fazer. Mas se não fez nada, aí a coisa, é o que eu falo, é a ferida que infeccionou. Né? Teve uma pessoa que fez uma cirurgia um tempo atrás, depois ela mostrou, e era, acho que na perna, né? E acho que os pontos, sei lá, não foi muito bem feito, então ficou uma cicatriz meio, assim, não muito apropriada ali pro lugar, né? Aí ela falou assim, olha, você viu o que fizeram com a minha perna, que porcaria que ficou, que tal. Eu falei, olha, pior do que uma cicatriz dessa, era você ter perdido a perna. Ou seja, por pior que seja a cicatriz, a perna está ali. Ou seja, sua perna foi salva. Né? E a gente fica preocupado com a perna, com a cicatriz, e esquece que na verdade a perna está ali. A vida às vezes não dá os pontos direito. Né? Dependendo da nossa boa vontade, quando não teve muito boa vontade, a vida nos dá os pontos muito direito. Mas a gente está aqui. Nós estamos aqui com várias cicatrizes que não são muito belas. Né? Com vários problemas emocionais, vários problemas de família, vários problemas de relacionamento. Mas estamos aqui. Estamos com aqueles com quem precisamos. É óbvio que a gente não está com quem, provavelmente com quem a gente adoraria estar, né? E às vezes descobre quando chega do outro lado que estava com quem devia estar, né? O Richard Simonetti conta no livro dele uma história que o cara desencarnou depois de ter passado uma vida dedicando a família, né? E a esposa, tudo, mas não tinha lá aquele grande amor, né? E o sonho dele era encontrar o grande amor da vida dele. A hora que eu voltar para o mundo espiritual, se eu agir direitinho aqui, vou encontrar o meu grande amor e vou voltar para cá com ele. Chegou lá, depois desencarnado, e aí chamou a espiritualidade e falou, e aí, agora? Você cumpriu? Cumpriu com o seu dever, sim, fez tudo direitinho. Então agora eu posso reencarnar com os meus amores? Pode. Tá perfeitamente. E levaram ele lá para ver no departamento da reencarnação, quando ele viu, eram as mesmas pessoas com que ele estava encarnado, eram os amores dele. Mas como assim? Ué, meu filho, você queria o quê? Né? Você tem condição de casar um pato com um cavalo? Vocês conseguem juntar um pato com um cavalo? Dá para casar um pato e um cavalo? Não dá. Uma pata, né? E um cavalo. Né? Ou uma cavala, que nem dizia a Letícia quando era pequenininho. Um dia chegou para mim e falou assim, o Vitor Hugo tem uma cavala. Eu falei, não é cavala não, minha filha, é cavalo. Né?
Então, ou seja, tem como, né, você botar uma égua e um pato? Não tem. Então não tem jeito, nós só podemos nos unir àqueles que estão dentro do contexto da evolução que nós precisamos. Pessoas iguais a nós. O problema é que a gente acha sempre que vai ter um ser especial, né? Um príncipe encantado, uma princesa, que vai... Né? Aí você descobre que a princesa é uma sapa e que o príncipe é um sapo. Não tem nada de princesa nem príncipe, né? É todo mundo igual, nós somos todos iguais. Oi? Somos todos iguais, né? Não tem... Né? Eu não lembro se foi para o Chico, alguém perguntou para um médium ali que o espírito respondeu que a pessoa estava buscando na vida uma pessoa especial. Ela fazia tudo direitinho para poder esperar na vida uma pessoa especial para conviver com ela. Aí o espírito respondeu para a pessoa, mas o que faria um anjo? Eu estou procurando o meu anjo, né? Aí o médium disse à pessoa, mas o espírito está falando aqui que o que faria um anjo do lado de um verme? A pessoa saiu de lá com 4 quentes e 8 fervendo, né? Ou seja, o que faria... Você está procurando um anjo, mas o que faria um anjo do lado de um verme? Quais são os interesses do anjo e quais são os interesses do verme? O verme quer se enfiar na terra, no cocô do cachorro, embaixo do... Não é assim que faz isso? O anjo pensa em universo, né? O anjo tem pensamento sideral, pensamento de cosmos, e o verme tem pensamento localizado, pensamento de comer, está preocupado lá, ele com sobrevivência, olha lá, você está procurando um anjo, por quê, meu filho? Você é um anjo? Não, então como é que é um anjo para quê? Ia ser a coisa mais chata do mundo viver do lado de um anjo, não é? Na condição evolutiva que a gente está, porque você não ia poder fazer nada que você quer, porque não é do interesse dele. E ele não vai fazer o que a gente quer, porque também, né? Imagina o que ia virar o negócio. Não ia dar certo essa coisa. Então nós encontramos seres iguais a nós, não é? Aí ele descobriu que a família amada, que ele tanto procurava, os grandes amores dele, ele tinha reencarnado com eles e tinha vivido uma vida inteira com eles. Né? E enquanto uns pedem coisas especiais, também lembro do Richard Simonetti, uma história onde ele conta que uma mulher, uma família, depois de ter vários filhos fisicamente perfeitos, bondosos, almas assim muito generosas, tem uma família maravilhosa, ela chegou para o marido e falou, eu quero mais um filho. Minha esposa, mas nós já temos 5. Não, mas eu quero mais um. Você quer mais um, mas você tem certeza? Porque você é que vai ter que cuidar, você que vai ter... Não, eu quero mais um. Só que eu quero um filho especial. Mas mais especial do que os nossos filhos? Que a nossa família? Não, eu quero um filho com problemas. Eu quero que Deus me dê um filho com síndrome de Down. Mas como assim? Aí ela disse, eu preciso devolver em amor todo o conforto que eu tenho recebido. Porque eu não tenho feito esforço nenhum para amar. Amar os meus filhos é muito fácil. Amar você que me ama é muito fácil. Eu preciso realmente, verdadeiramente amar. E para que eu possa amar, eu preciso encontrar alguém que exija o meu amor, onde eu possa dedicar o meu amor. Então eu quero um filho especial. Aí o marido disse assim, você quem sabe. Eu te apoio, mas você sabe que você é que vai fazer o maior sacrifício, a parte maior do sacrifício. E ela disse, eu aceito. 10, 11 meses depois daquela data, numa maternidade, um bebezinho chora. E quando o médico chega, os olhinhos puxados, e ela leva para casa então um espírito que tinha uma necessidade muito grande de reencarnar, trazendo a síndrome de Down como experiência reencarnatória, que iria depender praticamente dela uma vida toda. Então, qual é a visão que nós temos de conforto em relação à vida, né? É uma visão equivocada. Por isso temos que superar as culpas, né? E ao contrário das culpas, procurarmos buscar na existência o que é que a gente pode fazer para melhorar o nosso condicionamento espiritual. Como somos almas que estamos aprendendo, é muito natural que o espírito, enquanto esteja aprendendo, à semelhança do aluno que também aprende a lição na escola, é muito natural que se equivoque. Mas o aluno que deseja realmente aprender, pede sempre a Deus uma nova lição na existência, assim como aquele aluno da escola que deseja fazer o aprendizado terreno da sua intelectualidade.
Pede sempre ao professor que lhe instrua uma vez mais, buscando com paciência, com determinação, fazer o estudo que lhe propicie um entendimento maior da lição que precisa aprender. Toda vez que fracassarmos na lição da fraternidade, na lição da bondade, na lição da esperança, pensemos, devemos retomar a caminhada, vamos reaprender a lição, vamos retomar a estrada. Há sempre no caminho uma nova oportunidade, há sempre um quesito de felicidade aguardando-nos à disposição. Quando transitamos nas experiências dos conflitos, verificamos que a amargura instala-se no nosso peito. Mas toda vez que buscamos em Deus a inspiração para prosseguir e recomeçar, encontramos uma nova maneira de nos alegrar. Todo dia é um novo dia de esperança, de paz, de oportunidade, de luzes que surgem na caminhada. Todos temos a própria estrada e temos também o alvorecer. Jesus é a fonte luminosa de nossas esperanças. Ele nos dá nessa estrada dorida, onde nos encontramos enfermos, aguardando solução, oportunidades para que trabalhemos, lutemos, para que perdoemos, para que amemos. E assim faremos a nossa própria reconstrução. Ouçamos a voz do bom pastor que nos chama, como boas ovelhas, ao seu aprisco, que é seguro. Este pastor é Jesus. Vamos ouvi-lo, vamos nos acercar da sua presença divina e Ele vai nos ensinar a amar. Que Ele nos abençoe e nos conceda a sua paz.